Olá! O Câmera Nova de hoje vai falar sobre uma doença rara e desconhecida, inclusive por profissionais da área da saúde. É a mucopolissacaridose. Dividida em 7 tipos e com tratamento apenas para 3, essa doença é hereditária e atinge uma variação entre 80 e 1 milhão de crianças nascidas. Ainda não há dados disponíveis sobre a sua incidência no Brasil. Acompanhe. Larissa Furlan tem 6 anos, frequenta a escola regular e gosta de assistir desenhos, possui uma gargalhada contagiante. Eduardo Próspero, o Dudu, tem 21 anos, aluno de Direito, joga dama e vai ao shopping. Viaja com os amigos e gosta muito de estar conectado às redes sociais. Dudu e Larissa são portadores de mucopolissacaridose. Hoje recebem tratamento e levam uma vida muito parecida de uma pessoa normal. O Niltinho nasceu de 33 semanas, ele foi um parto prematuro, mas apesar do parto prematuro, ele até que nasceu bem. Mas depois de algumas horas de vida, ele começou a apresentar cianose e apneia, teve que ser transferido para o hospital de Ribeirão Preto. E lá ele transcorreu normalmente, veio para casa, mas assim, nós percebíamos, eu principalmente, que ele tinha alguma coisa de diferente. A saúde dele não era a saúde de um bebê normal, onde começou uma investigação de diagnóstico. Mas ali ele já me avisou que não era para eu engravidar mais, porque provavelmente era mucopolissacaridose. Nessa ocasião já estava grávida do Dudu, que a diferença deles é de 1 ano e 3 meses. Aí passados 2 anos, ainda estava em investigação de tipo de mucopolissacaridose do Niltinho, eu fui para uma consulta, levei o Niltinho e como os dois eram muito juntinhos, eu tinha que levar os dois, sempre levava os dois. O Dudu me acompanhou e quando eu entrei na sala da geneticista com os dois, ela me falou que os dois tinham, não era só um. A falta de conhecimento de especialistas fez com que Cristiana descobrisse que sua filha era portadora só quando ela tinha 2 anos. Um dia eu estava na missa com a Larissa, assim por coincidência, na saída, uma moça me procurou e veio me perguntar se a Larissa tinha algum problema ou não. Eu falei que até então não sabia de nada. Aí ela me disse que tinha um sobrinho, que ela olhando para a Larissa tinha as mesmas características que o sobrinho, tal, que se eu não soubesse que a Larissa tinha, que ela podia de repente estar me ajudando, que ela sabia onde tinha médicos especialistas que sabiam trabalhar com esse problema. As mucopolissacaridoses são doenças genéticas causadas pela mutação, quer dizer, uma transformação de um gene. As mucopolissacaridoses elas são devidas à não produção de enzimas que normalmente digerem os mucopolissacáridos, porque há depósito nos órgãos, né? E isso leva à doença, porque são substâncias tóxicas que alteram a função de vários órgãos, né? E que são chamados mucopolissacáridos. O diagnóstico é feito determinando a enzima, né? A gente chama atividade da enzima em, geralmente em leucócitos que são colhidos do sangue do paciente, né? Num papel de filtro. Então é determinada a atividade da enzima. Se ela estiver baixa, né, então indica que a doença está presente. As mucopolissacaridoses se apresentam de 7 formas diferentes, mas suas características gerais são muito parecidas. São elas o nanismo, a macrocefalia, o aumento da cabeça, lábios e línguas que engrossam, mãos e pés em forma de garra, problemas respiratórios e o aumento do baço e do fígado. O tipo 1 tem uma herança de 25% de risco. O tipo 2 é chamado de herança ligada ao sexo, ele ocorre só em meninos, portanto, né? A menina, irmã desse, pode ter um filho com doença, mas só meninos, né, é que têm a doença. Essas duas doenças têm comprometimento neurológico mais ou menos grave, né? A intensidade da doença varia muito, desde um quadro muito grave até um quadro mais leve. É chamado a forma atenuada.
tipo 6, ele não compromete o cérebro. Tem o tipo 3, que é chamada doença de Sanfilippo, que é principalmente a deficiência mental, né? O retardo mental. Tem o tipo 4, que é a doença de Morca, que é uma alteração principalmente dos ossos, e dos ossos da coluna vertebral. Então há um achatamento da coluna vertebral e a pessoa fica mais baixinha, né? Essa é a principal manifestação. Para o tipo 4A já está se desenvolvendo o tratamento também, que talvez daqui a algum tempo já tenha. Diante de todas as complicações causadas pela mucopolissacaridose, a maioria dos pacientes que cumprem um tratamento contínuo levam uma vida praticamente normal. Mesmo não havendo cura, existem tratamentos que podem auxiliar o portador a minimizar os sintomas causados pela doença e proporcionar ao paciente uma melhor qualidade de vida. O principal tratamento é a reposição da enzima faltante no organismo do doente e tem a necessidade de ser feita toda semana, sem interrupção. A infusão é a administração da enzima que falta. Então, para cada tipo, né, tem que ter uma determinada enzima. Uma dose certa, conforme o tamanho da criança, né, por via endovenosa, uma vez por semana, num período de 3 a 4 horas que dura a infusão. Geralmente a partir da 5ª infusão, né, da 5ª até a 12ª aproximadamente, pode ocorrer uma reação alérgica, né, com manchas vermelhas pelo corpo, alterações respiratórias, né, e até choque, né, chamado choque anafilático. É tranquilo, assim, da chegada até a saída dela do hospital dá mais ou menos umas 6 horas, porque o medicamento é demorado, ele é lento para correr, mas é tranquilo. O fato hoje dele ter uma esperança de uma vida normal vale qualquer tipo de sacrifício. Em busca de tratamento para Dudu, Regina se cadastrou em um programa de testes e durante um ano eles ficaram no sul do país participando como cobaias de uma experiência que mudaria os rumos dessa doença no Brasil. Para nós essa ruptura familiar foi muito complicada, porque a gente sempre foi muito junto. A gente sempre sofreu tudo muito junto, né? Alegrias tudo junto. Então, deixar um filho aqui pequeno e ter que socorrer outro não foi fácil. Mas valeu a pena. Cada minuto valeu a pena. A medicação é imprescindível para que o portador sobreviva. O problema é que muitas vezes esse medicamento gira em torno de R$50 mil por mês e necessita ser distribuído pelo governo. Como seus trâmites são muito demorados, é necessário entrar na justiça para consegui-lo. Tendo o diagnóstico concluído, concluiu que NPS 1, 2 ou 6. Aí o médico prescreve o medicamento, dá um laudo explicando o que é a doença, o que aquele portador tem. Aí a gente orienta, geralmente a família nos procura, nós orientamos a família a protocolizar esse pedido na Secretaria de Saúde do Estado dela ou direto em Brasília, na União, né, para ser direto no Ministério da Saúde. E diante da negativa do órgão em que foi pedido o medicamento chegar para a família, né, que geralmente vem um não, aí a gente orienta a família a procurar um advogado, um defensor público, alguém da confiança dela, e para poder entrar com um pedido via judicial. A interrupção do tratamento acontece, pois dependendo do estado, o governo disponibiliza o medicamento por uns meses e depois suspende, sendo necessário todo o trâmite judicial novamente. O período que o portador fica sem a medicação pode ser fatal. Tratamento interrompido é sentença de morte, porque você tomar um medicamento durante 6 meses para 2, tomar um medicamento 1 mês para 2, tomar um medicamento 2 meses para 1, não faz o efeito. Tudo aquilo que o portador ganhou, evoluiu naquele período em que ele estava sendo tratado, ele cai. Além da genética, para que o portador tenha uma qualidade de vida e se desenvolva da melhor forma, é preciso um tratamento multidisciplinar com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, oftalmologista e cardiologista. As áreas a gente pega mais os membros, né? Mas também tem a parte respiratória, que afeta também, complica essa parte.
Então a gente também trabalha com a parte respiratória também desse paciente. Mas também, assim, o que mais afeta são as pernas, né? E os braços também. Eu trabalho mais que nem alongamento, fortalecimento, né, desses membros, para ganhar também o movimento. Na TO é difícil você usar um material específico, você vai usar isso para tal criança. A gente vai adequando conforme a necessidade da criança no momento. Então teve um momento que ela precisou que eu mexesse no braço dela, na mão dela, por conta da cirurgia que ela tinha feito, ela tinha uns movimentos ela tinha muita dificuldade no movimento, né, de amplitude. E depois agora a questão de estar andando na rua, a questão de estar explorando brinquedos, explorando objetos, sempre estimulando cor, forma, textura. Então a gente vai adaptando o que a gente tem. Então um dos primeiros pontos a ser trabalhado foi esse com a Larissa. Ela rejeitava muito o contato com os profissionais da área. Em estar recebendo, ela via como uma certa ameaça, ela tinha um certo medo. E tentar transformar isso de uma maneira que a Larissa pudesse ter um entendimento de que isso era para benefício dela. Então a gente tenta trazer um significado para a criança de como isso vai vir em benefício. Esses tratamentos melhoram a vida do paciente, fazendo com que as atividades diárias sejam realizadas de forma mais fácil. Com o medicamento, ele voltou a escutar, a visão dele não piorou, ele não tem glaucoma, ele não tem, a pressão ocular dele é normal, ele não tem hidrocefalia, a parte cardiorrespiratória dele hoje é normal, ele não tem problema mais com a parte respiratória, ele usa CPAP, mas já não é mais com tanto compromisso como ele tinha. Ele anda bem, hoje ele tem uma vida ativa, ele vai para a faculdade, ele vai para o shopping, ele vai para casa dos amigos. Aquilo que pode ser melhorado, que é principalmente o tamanho do fígado, do baço, as alterações respiratórias, né? Isso são as principais coisas que podem ser melhoradas. Também o crescimento da criança, né? E isso, se for interrompido, né, naturalmente vai prejudicar esse resultado. A descoberta da doença é um choque para as famílias e todos que vivem essa realidade. O início do tratamento e as melhoras visíveis na vida do portador transformam o choque em alegria de viver. Dudu é um exemplo de superação. Ele cursa faculdade, inglês, se dedica através das redes sociais a divulgar a sua causa e ajudar os demais portadores. Passeia e viaja com os amigos e tem tempo até para praticar seu hobby, a dama. Eu gosto de ouvir música, gosto muito de jogos, como entretenimento, jogos de estratégia, jogo de RPG, gosto de acompanhar seriado, assistir filme, enfim, esse tipo de coisa. Com Larissa não é diferente. Ela frequenta a escola regular, brinca com os amigos e passeia com os pais. Como todo mundo acho que percebe, assim, ela gosta muito de dar risada, ela é muito alegre, gosta de brincar. Tudo isso pra mim, assim, ver ela bem, ela feliz, só me dá cada vez mais força pra ir pra frente, pra continuar essa caminhada. Para ajudar na luta para que a doença seja conhecida, Dudu montou um blog e um Twitter onde posta diversas notícias. Para isso, ele necessita da ajuda de sua tia Roseli. O blog foi um presente que eu ganhei, que essa pessoa confia muito em mim, ela falou que teve essa ideia de eu ajudar a divulgar a MPS e até usar a minha imagem, e aí eu topei na hora, aí eu comecei a fazer esse trabalho de divulgação do blog, depois a minha tia começou a me ajudar, aí eu pensei, tinha o Twitter do blog, mas eu não conseguia mexer tanto, aí eu criei um Twitter próprio e comecei esse trabalho de divulgação, de levar informação para as pessoas. A minha tia me ajuda, minha mãe, eu vou ditando, elas me ajudam a escrever o post, colocar no ar, colocar no Twitter. Eu leio tudo que ele recebe, todos os tweets dele, leio para ele
e ele já vai respondendo, ele dita tudo pra mim. Todo mundo me pergunta como que é? É você que escreve? Eu só escrevo, eu só sou um instrumento ali. Superar a diferença não é fácil e Dudu passou por muitos preconceitos. As pessoas sempre reparavam, muitos riam da situação, outros apontavam que eu era diferente. E assim, no começo foi difícil, mas depois eu fui aprendendo que você tem que aceitar a si mesmo, senão não tem como você exigir que as outras pessoas também te aceitam. Na mucopolissacaridose do tipo 1 e 6, caso dos personagens desse documentário, muitos órgãos são afetados. No caso do Dudu, a parte cognitiva, ou seja, mental, não se altera, possibilitando assim que esse portador tenha o mesmo nível de aprendizado de qualquer outra pessoa. Para Larissa, alguns materiais escolares são adaptados. Segundo seus pais, mesmo com tantas limitações, Dudu não queria ser mais um na multidão e desde criança, com incentivo da família, frequentou escolas regulares. Um dia eu fui lá na delegacia de ensino, levei o meu problema para a secretária, ela me atendeu muito bem, expliquei o que estava acontecendo, falei para ela que eu não sabia quantos anos de vida ele ainda teria, mas que eu queria que ele aproveitasse os momentos porque ele gostava de estudar e que ele fosse feliz o tempo que ele tinha, né? Aí no dia seguinte ela me ligou, ela falou, olha, consegui uma vaga para ele, você pode ir lá que a matrícula dele, estão esperando para a matrícula dele. Mesmo diante da possibilidade da rejeição, a família de Larissa também a matriculou numa escola regular de educação infantil. O preconceito não existiu e permitiu que Larissa estudasse normalmente. A nossa decisão foi por conta da gente acreditar que ela é capaz de estar lá, de aprender mesmo com algumas limitações. E com questão, assim, a gente se propõe muito com a questão de preconceito, de, sei lá, tipo, dentro da escola, mas assim, foi tranquilo, ela foi muito bem acolhida, tanto pelas crianças, por pais de alunos. Podemos dizer que ela é uma menina de sorte, pois encontrou nessa etapa a professora Edivânia Cruz, pedagoga que se dedicou ao aprendizado da menina. Fui até a escola pegar a relação dos alunos e neste momento a diretora comentou que no caso da minha sala teria uma criança com uma portadora de alguma necessidade especial, mas não sabia dizer o que, qual era, apenas relatou que ela tomava uma enzima. Aí eu tranquilamente falei, bom, a única coisa que eu vou ter que saber é sobre qual o tipo da necessidade especial que essa criança tem e a partir disso procurar recursos, né, para poder auxiliá-lo. A partir de suas observações e do conhecimento que foi adquirindo, Edivânia percebeu que não era necessário uma adaptação curricular, apenas de estratégia e de material pedagógico. É algo assim dinâmico, é uma aprendizagem ativa. A todo momento a criança está interagindo com o ambiente. Então, na hora do preenchimento do calendário, saímos no pátio e ficava observando. Falava, vamos olhar para o céu, vamos ver como que está o tempo hoje. Está chovendo, está frio, está nublado. E era uma forma dela perceber que houve uma mudança de ambiente. Hoje, Edivânia cursa uma especialização em atendimento educacional especializado na Unesp Marília e acredita que nessa experiência não foi só a Larissa que adquiriu o aprendizado. O sucesso da Larissa, o desenvolvimento pessoal dela, só foi possível porque todos nós fomos parceiros dessa construção. Para ajudar ainda mais a filha, Cristiana agora cursa pedagogia. Por conta da Larissa, pois assim, eu acho que ela precisa de um apoio todo nessa parte da educação. E acho que ela tendo assim, um grande apoio dentro de casa vai ser muito bom para ela. E é no apoio da família que os portadores encontram todos os respaldos para continuar lutando e escrevendo as suas histórias. Um dos sonhos de Dudu era cursar uma faculdade. Prestou o vestibular, passou e hoje está no 6º semestre de Direito. A mãe também se matriculou para dar todo o apoio ao filho. E aí a própria diretora do curso perguntou para mim, por que você não presta vestibular também? Eu falei, doutora, eu até gostaria, mas eu já não vou conseguir pagar a faculdade para um,
né? Vai ser difícil, que dirá para 2. Ele falou, não, presta o vestibular e depois você volta aqui para conversar conosco. Para estudar sempre tem alguém lendo para mim. A gente faz um grupinho de estudo para discutir a matéria, procurar entender melhor, e na faculdade eles disponibilizam uma pessoa que lê a prova, eu falo a resposta e ela coloca no papel para mim. Fundada em 2009, a Associação Paulista dos Familiares e Amigos de Portadores de Mucopolissacaridose do Estado de São Paulo, a PMPS, tem hoje 175 membros portadores da doença só no estado. A associação tem como objetivo se tornar referência nacional e internacional como organização voltada para a síndrome. A associação foi criada por um pai de Campinas, que descobriu que o filho tinha mucopolissacaridose. Era do tipo 1, ele é um menino do tipo 1, e que ele teria que fazer alguma coisa até antes do menino completar 2 anos, porque no geral a mucopolissacaridose, quando completa 2 anos, dependendo do tipo, a criança evolui. Então ele começou a ficar muito apavorado. Aí ele criou a associação no intuito de trazer benefício para o filho dele, consequentemente para aqueles que também tivessem o mesmo problema. Nós conhecemos essa família uns 2 meses depois que a associação tinha sido formada, e já ingressamos nela, trabalhando, mesmo que nosso nome não estivesse lá na diretoria, mas nós sempre ficamos juntos, trabalhando junto com eles naquilo que a associação podia fazer, que nem era tanto, porque não tinha informação, não tinha tratamento, não tinha nada. E hoje a gente é procurado até por países da América Latina ou da língua portuguesa, né, para poder dar informação e tentar algum benefício. Cristiana faz parte da associação há 4 anos e acredita que sem o auxílio do órgão, a luta para vencer a doença seria muito difícil. Eles buscam da associação assim, esse apoio, porque lá eles podem buscar tudo, em questão de conhecimento, o que a criança precisa, onde buscar, o tratamento. Como um dos objetivos da PMPS é despertar a sociedade para o problema e conscientizar o que é a mucopolissacaridose, a associação mantém um site oficial e perfis em redes sociais. Tudo para divulgar a mucopolissacaridose e outras doenças genéticas. Roseli Cisotti, assessora de imprensa, é quem mantém esses perfis. Nosso primeiro objetivo é divulgar a doença, pelo menos sair de casa divulgando a doença, e de repente o Twitter tem gente da Inglaterra, da Venezuela, da Turquia, de todos os lugares falando com a gente, querendo saber mais sobre o assunto. A campanha surgiu também, como todas as coisas, surgiu do nada. A gente estava no Twitter e uma frase que o Dudu sempre usava era essa: eu só estou fazendo isso porque eu quero viver, eu quero ajudar os outros a viverem também. Então a gente começou a usar a hashtag, né? O joguinho da velha, eu quero viver. E foi indo, a gente começou a divulgar que a nossa campanha no Twitter, o calendário, tudo era para a campanha Eu Quero Viver. Foi assim que nasceu. E o calendário foi uma ideia tão assim, do nada, vamos fazer um calendário junto com famosos, porque assim várias pessoas vão querer ver os famosos e vão descobrir a doença, vão ver você, vão querer saber quem é, e assim a gente consegue divulgar para muito mais pessoas. Vamos, mas a gente nem imaginava que ia ter essa proporção toda. E aí a campanha Eu Quero Viver acabou sendo calendário, as palestras nas universidades, algumas TVs entraram em contato também, jornais, e quiseram fazer entrevistas sobre Eu Quero Viver. E foi crescendo até que os artistas se mobilizaram, começaram a falar sobre isso, começaram a usar a hashtag, e agora virou um instituto, porque a Bianca Rinaldi tomou muito carinho pelo Dudu, pela causa, conheceu mais a fundo, e agora ela também faz parte do Instituto Eu Quero Viver. Neste ano, a associação também lançou o calendário 2011, com o intuito de arrecadar fundos. Olha, o Dudu sempre mandou tweets para todo mundo, né? Sempre conversando com todo mundo, o blog dele também fala com todo mundo. E foi assim que eu conheci a mucopolissacaridose. E desde então eu tô ajudando e tentando ajudar e conseguindo mais pessoas para ajudarem, para abraçarem essa causa também, que é muito importante, quanto mais melhor. O meu apelo é para a gente olhar para o lado sempre,
solidariedade, eu acho que é a palavra mais importante que a gente tem que ter na nossa vida. Eu acho que no minuto que você acorda, é olhar para o lado, para a pessoa que está abrindo a porta para você, para a pessoa que está limpando o chão do shopping, para a pessoa que tem um problema, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar para o lado. A gente não pode vir ao mundo simplesmente para passear e curtir, usufruir da natureza. Então vamos ajudar, que seja divulgando. Se você tem um Twitter, divulga no seu Twitter, fala da doença, passa o link do Eduardo Menga, do site Eu Quero Viver, do Próximo, da Bianca, meu, da Lelê. Um monte de gente abraçou essa causa. Quando eu ouvi falar a primeira vez, eu também achei um nome esquisitíssimo, nunca tinha ouvido falar. E aí eu vi uma reportagem na televisão sobre o Dudu, a história de vida dele. Imagina, ele faz faculdade, faz tantas coisas maravilhosas que tanta gente que não tem a doença não faz, que eu fiquei absolutamente encantada e quis saber mais sobre a história dele. Enfim, tentei entrar em contato e tal, não consegui. E um tempo depois, acho que alguns meses ou talvez um ano depois, eu fui chamada para fazer o comercial e ser mãe de uma criança com mucopolissacaridose nessa publicidade. A atriz Bianca Rinaldi conheceu pelo Twitter a história do Dudu e se solidarizou com a causa. Bom, eu resolvi abraçar a causa pelo Twitter. O que eu puder fazer no Twitter a gente está fazendo. E agora nós vamos abrir uma ONG que se chama Eu Quero Viver, onde nós vamos trabalhar muito para conseguir arrecadação para pesquisa sobre essa doença, porque a MPS ela tem vários níveis. Então, precisa desenvolver mais remédios, desenvolver remédios para números, né, que é MPS 1, 2, 3, 4, 5, algumas dessas ainda não tem medicação e a gente quer conseguir, sim, bastante patrocínio para poder fazer essa pesquisa dentro do Brasil. Eduardo Menga, marido de Bianca, também abraçou a causa e ajudou a criar o Instituto Eu Quero Viver. Quando pensamos em relação ao problema, que esse problema talvez fique resolvido, a Bianca teve a ideia do Instituto. Né? ONG, Instituto, é a mesma coisa. Bom, vamos fazer um instituto para a gente ajudar essas famílias que precisam vir de outros estados para se tratar ou no Rio ou em São Paulo e não tem condições para isso. Então daí surgiu a ideia do Instituto, mas a ideia partiu dela. O que eu estou fazendo é formatando isso tudo, colocando as pessoas, montando a diretoria, divulgando, enfim, dando forma ao Instituto. Como você viu, a mucopolissacaridose ainda é uma doença sem cura e que exigiu grande esforço por parte de Regina Próspero e das demais mães para a descoberta de mais informações sobre o tratamento específico. A doença, apesar de rara e genética, na maioria das vezes não apresenta problemas com antecedentes familiares e pode acabar sendo descoberta tarde demais. A conscientização ela vem até para alertar que pode acontecer com qualquer pessoa. E o fato de você já saber que existe determinada doença pode até ajudar você num futuro próximo, porque pode acontecer com qualquer um. Então, disseminar a informação é muito importante para que outros sofram menos. Se a gente não conseguiu salvar alguns, que a gente consiga salvar outros. Quanto mais cedo se adquire informações, antes se inicia o tratamento, evitando fases mais graves, além de elevar a expectativa de vida do portador. As principais pesquisas atualmente estão sendo no sentido, não só no sentido de tratar aquelas que ainda não são tratáveis, né, mas também de tentar evitar ou tratar aquelas alterações que não são beneficiosas com o tratamento atual. É importante assim, que de repente em todos os lugares você pudesse às vezes chegar com uma criança com um problema diferente, tipo com um pediatra, e ele souber identificar e já soubesse te encaminhar para um especialista daquela área. As pessoas não ficassem, às vezes, 3, 4 anos perdido e a doença se desenvolvendo nas crianças. O Câmera Nova de hoje termina por aqui. Os portadores da mucopolissacaridose vão continuar sua luta. Esperamos que você, munido dessas informações, esteja melhor preparado para reconhecer um caso e buscar tratamento. A síndrome pode acometer qualquer pessoa, inclusive um familiar seu. Para obter outras informações, acesse o site que aparece no vídeo. Até o próximo programa.